Olá, sou Vitória Cardoso, professora de teatro, pedagoga, gestora cultural e atriz. Faço parte de dois grupos de teatro, o Grupo Teatral Gente de Quem, aqui da cidade de Serquilho, e a Companhia de Opinião da cidade de Tatuí. Nós vamos realizar hoje uma oficina chamada Cyberespaço, um diálogo entre corpos e telas. É uma oficina, como que fala? Uma oficina contemplada pela Lei Aldir Blanc, na cidade de Serquilho. A gente vai conversar um pouco sobre como é essa relação que a gente está passando, né? Porque ainda não acabou e que eu acho que, pelo que eu venho percebendo do mundo tecnológico, é um lugar onde a gente não vai parar de frequentar tão cedo, né? E eu digo isso muito mais um lugar de uma artista do palco, uma artista que passou a vida toda fazendo teatro, sendo na rua, sendo no palco, na caixa preta, enfim. Nunca me imaginei fazendo teatro por aqui, mas 2020 passamos por todo esse processo da pandemia, onde a gente teve que ter diversas criatividades para continuar fazendo a nossa arte, para continuar trabalhando. Então foi um lugar onde a gente se encontrou e que a gente não vai sair tão cedo, né? Bom, tudo isso que eu vou falar também já é oficina, faz muito parte da oficina, porque são pontos muito importantes que fizeram parte do meu processo de entendimento de como trabalhar nesse lugar e de como fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, digamos que a prática e a teoria precisam caminhar juntas e a gente vai conversando e alongando e tentando pensar em jogos e tentando construir coisas a partir de várias coisas. Como eu já falei sobre a descoberta que foi uma pessoa do teatro se encontrar nesse lugar e fazer diversas coisas, eu queria contar um pouco como é que foi o meu processo no ano de 2020 e 2021 também, dentro das telinhas. Eu tenho um grupo, como eu já falei, que é o Grupo Teatral Gente de Quem, e a gente tinha um espetáculo, temos um espetáculo que se chama As Peripécias da Corte de Lá, que é o nosso carro forte, inclusive, que é um espetáculo que a gente apresenta na rua, é um espetáculo onde a gente trabalha com um público muito perto, um público passante, um público, né, que não espera sair de casa e encontrar um espetáculo teatral ou, enfim, um público que não compra ingresso para entrar dentro de um teatro. E aí, quando a gente viu, a gente precisou modificar o espetáculo e trazer ele para as telas. Esse processo foi muito natural, porém muito intenso, porém muito gostoso. E foi a escolha do nosso grupo pegar um espetáculo que a gente já tinha e já estava trabalhando em cima e transformar ele, mantendo, né, todo o trabalho, transformar ele para a plataforma digital. E foi muito divertido, muito legal. Então eu vou falar como é que foi o processo das peripécias da corte de lá, da rua para as plataformas. E eu queria falar também que as peripécias já era um espetáculo que ele foi pensado para o palco. Em algum momento da nossa vida a gente precisou ir para a rua, que a gente não tinha um palco pra gente. E a gente levou esse espetáculo para a rua. E aí, em um momento, chegou a pandemia. O que a gente fez? A gente trouxe o espetáculo para dentro da plataforma. Então, como o espetáculo é muito orgânico na gente, ele
nasceu muito das nossas experiências, os personagens foram criados muito pensando em cada um teve uma pesquisa, enfim. E aí, com isso, ele é muito orgânico, então a gente consegue jogar ele para lá e para cá e ainda continua a essência do espetáculo. E quando a gente traz peripécias para as telinhas, o que acontece? Cada um na sua casa, nem todos tinham um notebook, um computador, um microfone. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo com o meu celular e com o microfone do fone de ouvido. E foi mais ou menos assim que aconteceu, e com a mesma luz do espetáculo. Então, foi mais ou menos assim que a gente apresentou o nosso espetáculo no ano passado. Foi fácil? Não foi. Porque tem várias questões. Tem questão internet, tem questão energia, tem questão... Então, como é que foi esse processo? A gente se encontrava dentro de uma plataforma, conversava, a gente lia o texto, a gente relembrava os nossos personagens, e aí eu e mais um amigo, né, do grupo, que é o Vinícius, a gente começou a organizar provocações, né, para que os artistas conseguissem, das suas casas, pensarem como é que esses personagens se organizariam dentro dessas casas que não é a casa dos personagens. Então, essas provocações eram provocações muito pontuais para cada personagem. Então, quando a gente viu, a gente tinha microcenas, né? Cenas muito individuais de cada personagem. Então, a gente criou um segundo espetáculo com essas provocações, que foi virando cena, que foi virando movimentações do personagem, e que aí os próprios atores foram encontrando dentro de suas casas o lugar onde essas movimentações poderiam acontecer. E aí aconteceu, e eu um certo dia surtei e falei, gente, vamos juntar tudo isso, porque a gente tem um espetáculo e a gente vai vender, e esse vai ser o nosso trabalho em 2020. E foi o que aconteceu. Então, gente, só pra gente se situar, né? Não tinha grandes câmeras, pelo contrário, era esse celular que eu tô usando aqui, essa luz, esse fone de ouvido, era o que a gente tinha para trabalhar. E algumas pessoas notebook, outras computadores, mas não eram coisas grandiosas, porque a gente nunca precisou, né, no sentido de não eram ferramentas que estavam no nosso dia a dia quanto artistas, né? Diferente de quem trabalha no audiovisual, no cinema, na fotografia. Então, não eram materiais que a gente investia, né? E aí deu tudo certo. Então, eu queria propor agora um pequeno alongamento, né? E depois eu queria que a gente fizesse um jogo aqui, um jogo teatral. Eu não sei quem é que vai assistir, e isso para mim é sensacional. Não sei, independente de quem vai assistir, eu já estou amando. E eu espero que a gente possa conversar um dia, trocar ideia. Eu quero saber também quais foram as experiências de vocês no ano de 2020/2021. Como é que tá sendo esse retorno também, né? Tá todo mundo aí com grandes expectativas, retornando aos poucos, mas retornando. Então eu queria saber como é que foi esse processo 2020/2021. Como é que tá sendo esse retorno, e se
E se isso aqui vai continuar com vocês, essa forma de trabalhar, né? Esse formato, as lives, enfim, diversas plataformas, se isso continua com vocês ou aos pouquinhos vocês foram abandonando. Eu sou essa figura que aos pouquinhos fui abandonando, porém entendo também que é um lugar importante, um lugar interessante de investigar, de trabalhar, de propor trabalhos também. Então, dá pra gente conversar depois e eu vou ficar muito feliz se a gente puder ter essa conversa depois. Mas antes eu queria falar para vocês sobre o nosso espaço cênico. A gente está na minha sala, então esse fundo é o fundo mais neutro que eu tenho na minha casa. Os outros lugares, ou a parede tem algum móvel, ou ela é pintada, enfim, de como que a gente pensa nesse lugar também cênico, né? Não tem como a gente ir para qualquer lugar, porque tudo vira informação dentro da onde a gente está apresentando. Então, eu assumo esse lugar como minha casa, porque é o lugar onde eu tenho. Assumo também alguns sons, né? Como eu falei, eu não tive e ainda não tenho esses equipamentos tão grandiosos que a gente consegue fazer mudanças incríveis. Então, os ruídos, eu assumo esses ruídos, que é som de carro passando, de moto, de passarinho, de criança brincando, até porque eu sou uma artista que trabalha na rua. Então, isso já fazia parte do meu cotidiano. Quando eu estava com gente de quem nas praças, a gente escutava o som da ambulância, os moradores de rua, os cachorros, as pessoas passando, o carro de som. Então é um ambiente que eu já me sinto muito confortável. Então todos esses ruídos também que a gente... Olha o cachorro. Que a gente teve que enfrentar, né? Para algumas pessoas é incômodo e realmente, dependendo do som, incomoda. Mas para mim, os ruídos que, né, não sobressaem a minha voz, eu não me preocupo muito. Mas isso cada um tem o seu trabalho. Teve pessoas que desmontaram todo um quarto, né, uma sala para montar um estúdio dentro desse lugar e aí montar suas aulas e aí, né, organizar tudo. Mas vamos então para o nosso alongamento. Vamos começar pelo pescoço. Olha o barulho do carro. Troco. Como é bom alongar. Muito bem. Falando não. Sim. Talvez. Ombro. Sempre respirando e soltando a respiração. Pra frente.
Muito bem. Joga o corpo lá pro lado. Joga pro outro lado. Aí. Faz a famosa borboletinha. Não sei se dá pra ver, mas olha os joelhos da Pro. Encosta o pé com o pé. Coluna reta. E isso também é uma questão de como é que a gente faz um trabalho sozinha, né? Onde não tem como as pessoas gravarem pra gente. E a câmera, existe uma limitação, né? Que é essa, que vocês estão me vendo. Dava para eu ampliar mais a câmera, porém eu ia informar para vocês outros espaços cênicos que não é do meu interesse. Então, né? 880. Diferente de quando a gente não tá nessa relação, né? Então, é isso. Respira. Agora mantém lá embaixo na borboleta. Sobe o braço lá em cima. Talvez eu desapareça da câmera, talvez não. Eu só vou saber isso na edição. Desce. Fica lá embaixo. E volta. Agora a gente vai abrir a nossa perna. E a gente vai buscar o nosso pé direito. Sempre respirando. Escutando Nara Leão. Fica lá um pouquinho. Passa pelo centro, vai para o outro pé. E volta. Ai, gente, que delícia que é alongar. Tudo na vida de uma pessoa. Isso. Roda o pé, vou mostrar o meu pé. Não sei também se vai aparecer, só vou saber depois. Mas roda o pé como se ele fosse uma bolinha. Com a perna aberta. Tipo isso aqui com a mão, isso aqui com o pé. Pode fazer com a mão também. Roda. Relaxou. Ai, muito bom, né? Uma das minhas paixões é o alongamento. Bom, então agora a gente vai para um próximo processo, que talvez a gente mude de cenário, mas vai dar tudo certo. Gente, depois do alongamento corporal, a gente pode fazer um aquecimento vocal, né? Eu costumo fazer os dois meio que juntos já, né? Enquanto eu vou alongando, eu já vou fazendo. Mas como eu precisava explicar para vocês algumas coisas, eu preferi fazer separadamente.
Queria dizer que os meus vídeos, em alguns momentos, eles estão desfocando, e isso tem um motivo, porque eu estou sozinha fazendo o meu vídeo. Então, não tem como eu ver, eu travo o meu vídeo aí na hora que eu vou gravar, porém, ele destrava. Então, isso também é uma coisa de se pensar, né? Como é que visualmente eu trabalho, e coisas que não tem muito como a gente mexer na edição, né? Então, como é que eu penso em uma possibilidade de ter uma outra pessoa quando eu for gravar, mas que tá todo mundo na correria e a gente precisa entregar as coisas, então em algum momento o meu vídeo desfoca, mas tá tudo bem. Estou assumindo isso pra vocês, como também como uma experiência para que a gente também pense, né, em como produzir os nossos trabalhos. Vou fazer um aquecimento vocal para que a gente consiga articular, né, as nossas falas, os nossos textos de uma forma que fique interessante para quem está nos assistindo. Eu tenho duas palavrinhas que eu gosto de trabalhar quando eu tô aquecendo minha voz, que é a palavrinha salsicha e arara, né? E aí eu gosto de exagerar com essas palavrinhas para que a gente possa movimentar tudo por aqui. Então, a gente vai falar algumas vezes salsicha e depois arara, tudo bem? Salsicha, 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 salsicha. Aí, e a gente pode falar várias vezes a palavrinha, articulando mesmo, né? É muito legal quando eu dou aula para as crianças de 5, 6 aninhos, que eles chegam em casa e ficam: salsicha. Oi, mãe, tudo bem? Eu tenho que articular todas as minhas palavrinhas. Isso é muito legal, porque realmente, quando a gente fica com a boca muito presa, isso não é muito interessante, né? Pra quem tá escutando a gente. Ou quando eu fico com a boca muito mole, também não, né? Não é muito interessante, que a pessoa não entende o que eu tô falando. Então, articular as palavrinhas realmente é muito importante, né? Para que todo mundo possa escutar o que a gente tá falando e ainda assim passar a moto e as pessoas continuarem escutando o que a gente está falando. E agora a próxima é arara, e faz o r, né? Vamos então? Arara, 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 arara. Muito bem. Engraçado, né? Queria falar outra coisa. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a mudança de luz. Por quê? Porque nessa janela, na verdade eu nem sei se eu podia estar contra uma luz, acho que não. Mas agora já foi. Essa janela, eu estava aproveitando o sol e ele estava, né? Enfim, vocês entenderam. Tinha uma luz do sol e essa luz está indo embora, ou seja, eu estou perdendo a luz do sol.
eu tenho uma outra luz aqui na minha frente, mas ainda assim, como essa luz tá indo embora, a gente vai perder um pouco da iluminação e aí vocês vão percebendo que o vídeo vai, né, modificando a iluminação. Por que eu falo tudo isso no meio do que a gente tá fazendo? Porque é extremamente importante e tudo isso fez parte do meu processo aqui nas telas, né? Tudo isso fez parte de como eu tive percepção do que eu estava fazendo. Então, observar a luz, observar o foco do celular, observar o som, parar, voltar, apagar. Então, por isso que eu acho importante eu falar tudo isso para vocês. Agora a gente vai para um próximo momento. Então, a gente conversou um pouquinho, a gente alongou e a gente aqueceu a nossa voz. E no meio disso tudo, eu falei também sobre câmera, sobre iluminação, sobre espaço cênico. E agora a gente vai atuar. E aí talvez a gente mude de espaço, né? Vou tentar entender aqui na minha casa um lugar que seja interessante. Já que agora a gente vai atuar de fato, vou dar alguns minutinhos, usando aqui o tempo, né, da própria oficina, para que a gente construa isso juntos, né? Eu vou pedir para que vocês procurem na casa de vocês, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês procurem na casa de vocês objetos objetos que vocês acham que seja cênico, que dê para fazer alguma coisa. Eu também vou procurar na minha casa. Pode ser figurino? Pode. Pode ser a panela da mamãe? Pode. Pode ser a cortina? Pode. Pode ser, enfim, qualquer coisa. E aí depois a gente volta para conversar. Eu também vou, em 3 minutos, confiem na Pro, em 3 minutos eu também vou procurar objetos que eu acho que dê pra gente fazer algo por aqui, tá bom? Até daqui a pouco. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Já estou com os meus objetos, os objetos que eu escolhi, 3 minutinhos. E agora a gente vai fazer um improviso. E durante esse improviso, eu vou apresentando esses objetos e de que forma que a gente pode se relacionar com a câmera, tudo bem? Como aqui a gente tá em um vídeo, as minhas apresentações foram todas ao vivo. Então eu tirava o celular do tripé, movimentava esse celular. Como aqui a gente tá em uma gravação, talvez isso aconteça, mas com cortes. Mas isso aconteceu comigo no ao vivo, onde eu movimentava o celular, tirava de um lugar e mostrava outra coisa, enfim. Mas aqui a gente vai ter esses cortes, tudo bem? Então, esse jogo é um jogo de improviso. Tampei o microfone. Esse jogo é um jogo de improviso, então a gente vai criar alguma coisa aqui usando esses objetos, tá? E aí, depois eu posso apresentar, a gente pode tentar, a partir desses objetos, criar alguma cena, tudo bem? Então, eu vou começar daqui. Esse experimento vocês podem fazer daí e vocês podem gravar, né, esse experimento e me enviar depois, eu vou ficar super feliz. Eu vou fazer o meu aqui e depois a gente conversa, tá bom? Oi, alguém aí do outro lado? www.com.br.com.br.com.com.br.com.com. Tem alguém aí do outro lado? www.com.br www.com.br www.com.com.
ser ou não ser? Eis a questão. Gente, essas foram algumas das experiências que eu criei aqui na hora, junto com vocês. Ser ou não ser, eis a questão. Viu que eu coloquei música em alguns vídeos, são possibilidades. Talvez aqui, pensando agora, é muito mais para coisas gravadas do que para coisas ao vivo. Mas eu fiz as minhas coisas, na grande maioria, ao vivo. E a gente tem um processo, no Gente de Quem, que se chama Fragmentos e Memórias. Um baralho... Fragmentos e Memória. Um baralho em construção. Isso, o nome do nosso processo é Fragmentos e Memórias. Um baralho em construção. Que a gente não deixou disponível no nosso canal, porque a gente ainda vai participar de alguns festivais com esse trabalho, mas foi um trabalho que todos os atores do meu grupo e atrizes, a gente gravou a partir também de provocações feitas dentro de casa, e aí surgiu esse trabalho que é lindo, sou extremamente apaixonada por ele, e que foram vídeos gravados, né? Viu que eu gosto muito de pé, de água nesse trabalho, é um trabalho que eu faço a partir da água, e se alguém quiser assistir, ou, né, enfim, a gente vai ter oportunidade de assistir em algum momento. Enfim, o que eu quero dizer é que a câmera, ela nos traz muitas possibilidades. A gente consegue dançar com a câmera, a gente consegue deixar ela parada, a gente consegue, enfim, fazer muitas coisas com a câmera, né? Tenho certeza que quem tá assistindo é do universo do TikTok também, ou se não é, já viu algum dos vídeos, quando as pessoas fazem as dancinhas, enfim. Tudo isso é uma estética, né? Como é que eu me movimento dentro desse espaço. Mas nós, o teatro, enfim, da dança e da performance, a gente saiu desse espaço aqui e a gente fez várias coisas legais dentro desse universo das telas. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, dessa oficina. Eu queria agradecer à Prefeitura Municipal de Cerquilho, agradecer a toda a equipe que nos ajudou. Queria dizer que eu fiquei muito feliz em participar do edital Lei Aldir Blanc na cidade de Cerquilho. Eu espero que a gente possa ter outros editais apoiando aí a cultura da nossa cidade e todos os artistas e fazedores de cultura, enfim, e eu agradeço muito e eu fico por aqui, gente. Até mais, qualquer coisa manda mensagem, que eu estou ansiosa para saber como é que foi o ser ou não ser, eis a questão aí do outro lado. Beijos, tchau, até a próxima.